Estamos de volta aqui no Devocional Intimidade. Vamos meditar então a nossa última mensagem dessa semana. E o tema dessa semana é ainda que um filho, apenas um servo. Como o Senhor tem tocado nessa palavra ultimamente, como o Senhor tem ministrado no nosso coração, de entrarmos no lugar de filho, de verdadeiramente seguirmos com Ele. Porque um filho, meu querido, ele tem o seu próprio pai por herança. O servo não, ele vai receber o seu salário e vai viver à mercê do trabalho e não por herança. Então você tem herança do Senhor. E nós vamos ler novamente, nós meditamos toda essa semana no texto de Lucas capítulo 15, a respeito da parábola do filho pródigo, não nos atendo ao filho que se foi, mas ao filho que ficou em casa. Eu quero ler 2 versículos com você hoje, que é o versículo 31, e o versículo 30 e o versículo 31. Vamos ler juntos? Do capítulo 15 de Lucas. Diz assim, ó. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. E a nossa palavra do dia de hoje é andando na superfície, vivendo na superfície, melhor dizendo. E eu quero que você até agora, assim, ó, eu já fui professora de criança, contadora de história, já fiz de tudo um pouquinho. Para alcançar os pequeninos, para alcançar a vida de Deus, a gente tem que estar disposto a fazer muita coisa. E eu lembro que uma época eu fazia, de vez em quando sobra um tempinho, o nosso trabalho na TV aqui, ele é bastante concorrido, o ritmo é bem puxado, então não tive mais oportunidade de estar fazendo esse trabalho, mas eu estou me programando para retomar aí a Princesa Juju, que é um trabalho de contação de história nas escolas, principalmente escolas carentes. Eu gostava muito de fazer isso, comunidades carentes. E eu levava, então, ia lá contar histórias, pegava o meu violão, eu gosto de escrever algumas histórias, então eu escrevia algumas histórias. E eu sentava lá, então, e ficava meditando naquelas histórias com aquelas crianças e amando e mergulhando um pouquinho mais. Porque quando você vive só na superfície, e por que eu estou contando essa questão da Princesa da Juju? Porque a criança, ela tem, a cabecinha dela, ela viaja. Você está contando a história, você diz lá, era uma vez, né? Quando você fala esse era uma vez e vem as reticências, a criança já começa a fazer toda uma história na cabeça, ela começa a ir para aquele lugar. E eu tenho uma mente, vou dizer para vocês, muito lúdica. Eu sou muito assim, eu tenho uma memória fotográfica e eu gosto de imagens. Então eu fico imaginando aquela cena e eu mergulho realmente. E no reino de Deus não é diferente. Nós temos que ser como aquele que ouve uma história e começa a mergulhar, porque essa história que a Bíblia nos conta é uma história real. A história do filho pródigo é uma história real, é uma parábola real, meus queridos. E muitas vezes nós estamos vivendo ao lado do Pai, estamos vivendo junto do Pai. E quando a gente está na praia, eu sou um pouco medrosa. Eu tenho medo de água, eu tô com a água aqui no meio da canela, eu já tô achando que eu vou morrer afogada já. Eu morro de medo de água, eu tenho pavor de água. Então eu vou no máximo até o meio da coxa aqui, e PT saudações e volto correndo. E o meu filho é muito corajoso, ele vai mergulhando. Mas em Deus é diferente, nós temos que vencer o medo de rompermos com o nosso egoísmo. Você lembra a palavra que a gente falou ontem a respeito do egocentrismo, o trono do eu? Porque quando nós entronizamos o eu, nós vamos ficar com o pezinho só na beirinha ali, meu querido. Eu não vou entrar nessa água gelada, eu não vou mergulhar, eu não vou encarar o meu eu não vou encarar o espelho da minha alma, eu não vou encarar minhas falhas de caráter. Foi o que esse filho fez. Em vez de ele olhar por irmão que estava perdido, ele olhou para a circunstância que tirou de casa. Ele disse assim, esse sem vergonha saiu, gastou tudo com a mulherada por aí, fez tudo o que queria, eu fiquei aqui trabalhando, me ralando do lado do pai, e o pai nunca me deu um cabrito para que eu festejasse com meu irmão, para que melhor que eu festejasse com os meus amigos, mas ele agia como um servo dentro da casa do pai, ele andava apenas na superfície, meu querido, ele não mergulhou naquilo que o seu pai era, na essência do pai. E muitas vezes você está dentro da igreja,
vivendo só na superfície, primeiro porque você não tem coragem de encarar as suas falhas de caráter, segundo porque você não quer buscar mais dessa presença, porque buscar a presença de Deus, a unção de Deus, se gasta tempo, meu querido. E não é um tempo perdido, não, porque quando você não tem tempo para Deus, aí é que você está perdendo tempo. Porque quando nós priorizamos um tempo com Deus, quem sabe essa meia hora do devocional de manhã, para um pouquinho, desliga o celular, desliga a internet, desliga o bate-papo do Facebook, meu querido, e entra na presença do Senhor, começa a mergulhar naquilo que é prioridade, naquilo que pode transformar a sua vida, começa a entrar, começa a vencer os teus medos. Começa a entrar e Deus ministra muito comigo quando eu estou na praia, quando eu estou em rio, eu tenho menos medo no rio do que na praia, porque parece que a praia vai engolir a gente mais rápido que o rio, né? E então cada vez que eu vou entrando na água, que eu vou mergulhando um pouquinho mais, o Senhor tem ministrado no meu coração, que nós não podemos ter medo de encarar e sair da superfície, a gente não pode ficar nesse lugar de limitação, e quando você age apenas como um servo, meu querido, você vai ficar no lugar de limitação, reclamando, falando mal da vida dos outros, olhando os outros enriquecendo e você está empobrecendo muitas vezes. Desculpa a palavra, porque você é linguarudo. Porque você agiu como esse filho, porque ele ficou em casa reclamando ali, reclamando no ouvido do pai. Ah, pai, por que você não me dá isso? Ah, pai, por que você não fez aquilo? Ah, filho, por que você não correu para os meus braços? Por que você não se arrependeu dos seus pecados? Meu querido, quando você entrar no lugar de filho realmente, tirar essa capa de servo, entrar no lugar de filho, você vai entender o coração do teu pai, você vai lutar pelas obras que o teu pai luta, e aí você vai entender esse teu irmão aí, esse teu irmão sem vergonha que gastou tudo, mas que também precisa de Deus igual você, que vai colher as consequências dos seus atos. Olha o que aconteceu com o filho pródigo. Ele comia dos manjares do rei e teve que comer bolota de porco. Quem já tratou de bicho, quem já trabalhou em fazenda, eu já trabalhei e sei o que é isso. A lavagem dos porcos é tudo que não presta. Tudo que restou, a gente tudo joga lá dentro, aquilo começa, o cheiro é terrível, e foi isso que esse filho comeu, para que ele pudesse reconhecer o seu pai. E às vezes você está do lado do seu pai, você está comendo dos manjares do seu pai, e você não está reconhecendo o seu pai. E o seu pai está aí do seu lado, então hoje ele está te chamando para parar de viver somente na superfície. Porque quando você está na superfície, meu querido, você não vai ter coragem de andar até ele. Por que Pedro andou até Jesus? Mesmo ele tendo duvidado no meio do caminho, lá, Deus foi lá, mas ele teve o primeiro passo, ele foi, se é você que está aí, então me manda ir até você. É a nossa frase de hoje, o maior desejo do Pai é que ao vê-lo sobre as águas, nada nos limite de encontrá-lo. Então quem sabe hoje ele está andando sobre as águas, ele está te chamando, vem, não tenha medo, você não vai morrer afogado não. E se você se afogar, você vai se afogar no meu amor. Se no meio do tratamento do teu caráter, parece que você está aqui, lá, né, já está indo aqui. Eu uma vez quase morri afogada, nunca me esqueço, num rio, por isso que eu tenho tanto medo de água. Lá na cidade de Canoinhas, e tinha uma tirolesa, né? E eu porque queria ir naquela tirolesa, ela era bem novinha, devia ter, já faz bastante tempo já, porque eu já estou há algum tempo na terra. Então eu lembro que eu fui naquela tirolesa, só que eu acabei, escorregou a minha mão e eu caí na parte funda do rio. Meus queridos, e começou e a água batendo no nariz, e coisa de sorte que alguém pulou. Quando eu dei a primeira mergulhada, eu dei a segunda, a terceira, eu já não vi mais nada. Mas, meus queridos, havia alguém que estava ali para me resgatar. O meu pai pulou, meu pai é um exímio nadador, né? Ele pulou lá embaixo e me resgatou. Quando eu saí para fora, eu devo ter soltado uns 3, 4 litros de água, claro que eu estou exagerando, né? E soltei aquilo para fora. E aquele momento, ele ficou na minha mente por vários e vários anos. Por isso que eu criei esse medo de água. Mas na presença do Senhor, meu querido, eu mergulho, eu vou fundo, eu vou e não tenho medo. Porque eu sei que Ele vai estar lá comigo. E eu quero orar com você nessa manhã para que nós possamos parar de ter medo, de mergulhar na presença do Senhor, entregar essa semana, essa ministração, tudo que nós meditamos, para que ela possa ecoar na sua vida e no seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso,
nós declaramos, eu quero declarar, esta semana foi uma semana para mexer com os nossos brios, para mexer com as nossas estruturas, para que nós possamos sair desse lugar de servo e definitivamente mergulhar no lugar de filhos. Deus, que esse homem e essa mulher que está com seu pé na beirinha agora, ele possa começar a mergulhar e ir para águas profundas, para águas de tratamento, mas para águas de vida, para águas de abundância, aonde, como filhos, não reclamaremos mais daquele que gastou tudo, mas olharemos para ele através dos seus olhos e realizaremos a obra do Senhor. Entregamos essa semana nas suas mãos, tudo que meditamos, os testemunhos, Senhor Jesus, tudo, nós entregamos nas suas mãos. Todas essas pessoas, estamos numa corrente de fé e de amor juntos para glorificar o teu nome e consagramos o nosso final de semana a ti e a nossa família, para que o Senhor habite em nós e tome controle de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amor, amor, amor. Esse é o sentimento que move o coração do Pai. Em qualquer língua, sobre qualquer povo, sobre qualquer nação, Ele estará nos chamando para amá-lo e para entrar no lugar de filho. E você que é filho, eu quero que você, nesse final de semana, tire um tempinho, meu querido, para interceder pelas nações, para interceder por aqueles que precisam, para interceder por esses filhos de Deus que precisam de nós, que precisam da nossa oração nesse momento. Beijo no seu coração. Sandra Divina Calçados, beijo, minha querida. Um lindo final de semana para você também. Que o amor de Deus fecunde o seu coração. Entenda, você foi chamado para ser um filho e não apenas um servo. Até segunda-feira, às 8 horas da manhã, a gente está junto aqui novamente no Devocional Intimidade. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês.